E se eu te dissesse que o que você chama de estagnação é, na verdade, uma convocação silenciosa para a multiplicação, que o silêncio que te cerca não é a ausência de Deus, mas a linguagem exata dele, quando está preparando algo que os olhos ainda não podem suportar? Já se perguntou por que os períodos mais secos da sua vida parecem vir logo depois de uma promessa divina? Há algo no deserto que os sábios jamais ignoram e que os fracos sempre desprezam. Mas o deserto não castiga. Ele esculpe, ele calibra, ele prepara a estrutura invisível necessária para que a colheita não destrua o solo que ainda está aprendendo a receber. A maioria das pessoas ora pedindo chuva, mas Deus responde com areia. Esperam portas abertas, mas ele entrega silêncio. Isso confunde, revolta, testa. Mas o que elas não entendem, e talvez você também ainda não tenha percebido, é que há uma engenharia divina por trás de cada aparente recuo. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega em seu ventre uma semente de benefício equivalente. O deserto não é punição, é processo. E o que você chama de atraso pode ser apenas o tempo exato que o Criador precisa para te proteger daquilo que você não está pronto para multiplicar ainda. As maiores riquezas espirituais do universo nunca foram dadas em momentos de conforto. Elas foram reveladas em meio ao calor, à fome, à dúvida. Porque o deserto não alimenta o corpo, ele desmascara a mente. E mente alguma entra na terra prometida carregando paradigmas de escassez. Deus usa o deserto como um espelho, não para te mostrar o mundo, mas para te mostrar a si mesmo. E até que você enxergue com clareza quem se tornou, ele não pode liberar o que tem para te entregar. É por isso que muitos oram, mas poucos recebem. Porque muitos pedem, mas continuam os mesmos. Existe uma verdade oculta, quase proibida, que poucos têm coragem de investigar. O deserto não atrasa tua bênção. Ele mede tua fé. E a fé que apenas deseja, sem transformar o pensamento, é como uma planta em terra seca. Não floresce. Você pode estar a um passo da multiplicação, mas esse passo exige que algo dentro de você morra, para que algo maior possa nascer. Há padrões, traumas e desejos que não atravessam o deserto. Eles ficam para trás, como cascas. E se você se recusar a abandoná-los, ficará para trás também. E é exatamente por isso que você precisa assistir este vídeo até o fim. Porque existe um código escondido nesse caminho, e ele só se revela aos que permanecem até o último momento. Se isso que você está ouvindo está mexendo com algo aí dentro, então já é sinal de que essa mensagem não veio por acaso. Aqui neste canal, revelamos o que foi esquecido, despertamos o que estava adormecido e iluminamos o que muitos chamam de escuridão. Se essa palavra já tocou teu coração, então abençoe também este espaço. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta de onde você está assistindo. Quando você faz isso, está ajudando essa mensagem a alcançar outras almas sedentas, perdidas em seus próprios desertos. E talvez, por meio de você, o milagre de alguém comece hoje. Talvez você ainda esteja tentando entender por que, justo quando decidiu entregar sua vida a Deus, tudo começou a desmoronar. Você achou que a fé traria estabilidade, mas o que veio foi perda. O que veio foi distância. O que veio foi silêncio. E em algum lugar aí dentro, você se perguntou se foi abandonado. Mas e se eu te dissesse que não se trata de ausência, e sim de lapidação? Que esse cenário árido ao seu redor é, na verdade, a mais profunda declaração de amor que Deus poderia fazer? Porque o Criador não multiplica o que é instável, ele esvazia para fortalecer. Ele tira o supérfluo para revelar o essencial. Há uma parte sua que precisa morrer, e o deserto é o único lugar onde isso se torna possível.
porque só no deserto é que as máscaras caem. É onde as vozes se calam, as distrações desaparecem, e tudo o que resta é você e as vozes dentro de você. Aquelas que você tentou calar com ocupações, com promessas falsas, com distrações disfarçadas de fé. Mas aqui, onde não há sombra nem escape, elas falam, elas sussurram verdades que doem. Que você está cansado de fingir força, que você ainda teme não ser suficiente, que sua fé, muitas vezes, é só esperança disfarçada de desespero. E Deus não ignora isso. Ele te trouxe ao deserto não para te punir, mas para revelar o que você se tornou. Não aquilo que você posta ou aquilo que diz acreditar, mas aquilo que pensa quando ninguém está olhando. Porque o que bloqueia a multiplicação não é a falta de bênção, é a falta de alinhamento. E você só descobre o desalinho quando tudo à sua volta desaba, quando os aplausos cessam, quando as promessas humanas se revelam vazias. E é nesse colapso que nasce o espaço sagrado onde Deus opera. Mas isso dói, isso quebra, isso contradiz tudo o que te ensinaram sobre amor divino, porque te disseram que Deus conforta, mas esqueceram de dizer que, antes, Ele confronta. Te disseram que Deus cura, mas omitiram que, às vezes, Ele precisa abrir a ferida até o fundo. E, nesse processo, você vai querer desistir, vai querer voltar para o Egito das suas certezas, vai querer negociar com Deus uma saída menos dolorosa. Mas não há multiplicação onde ainda existe apego ao que deve ser deixado para trás. Agora olhe bem para o momento que você está vivendo, não com os olhos da pressa, mas com os olhos da verdade. O que em você está sendo chamado para morrer? Que parte da sua história precisa ser queimada no fogo do deserto para que a promessa se cumpra? Essa dor que você sente não é castigo, é parto. Algo maior está tentando nascer. E só nasce o que tem espaço. Só floresce o que encontra solo limpo. O deserto é esse solo, cruamente honesto. E talvez, só talvez, o que você chamou de fim, seja o início mais poderoso que Deus já escreveu na sua vida. Quantas vezes você já tentou escapar desse lugar que Deus te colocou, acreditando que era obra do inimigo? Quantas orações você fez pedindo livramento, quando, na verdade, o que o céu queria era permanência? O deserto, para muitos, é o cenário do abandono. Mas para os que enxergam além da superfície, é o laboratório da metamorfose. É ali que o velho morre devagar, e o novo, ainda frágil, começa a germinar em silêncio. O problema é que a maioria não tem paciência para permanecer até que a semente rompa a terra. Querem milagres imediatos, mas não suportam o processo invisível que os sustenta. Você já percebeu que as promessas de Deus não chegam embaladas em conforto? Elas vêm embrulhadas em contradição. Ele te mostra um destino e depois te faz andar na direção oposta. Ele fala de abundância e te faz passar pela escassez. Fala de propósito e te expõe à dúvida. Isso não é crueldade, é estratégia. É a maneira exata que ele encontrou de tirar de dentro de você o que te faria fracassar naquilo que ele está prestes a te entregar. Napoleon Hill falava da mente como um campo de batalha entre o desejo ardente e o medo camuflado. E é no deserto que essa guerra acontece de verdade. Você começa a perceber que tudo aquilo que parecia fé era muitas vezes apenas necessidade, que você não queria obedecer, queria ser recompensado, que você não estava pronto para o que pedia, apenas desesperado por sair de onde estava. E Deus, em sua infinita inteligência, não responde ao desespero com fuga. Ele responde com fogo, um fogo que não consome o corpo, mas incendeia a alma. E é nesse calor que as intenções se revelam, que os desejos se purificam, que o ouro escondido sob o pó finalmente aparece.
Há momentos em que o deserto parece te silenciar por completo. Você ora e o céu se cala. Você clama e nada muda. Mas preste atenção. É nesse silêncio que Deus está esculpindo a versão de você que será capaz de carregar a promessa sem deixá-la cair. Porque bênçãos dadas antes do tempo não são bênçãos, são armadilhas. E Deus te ama demais para te entregar algo que te destrua. Então Ele espera. Espera você amadurecer no meio da solidão. Espera você parar de correr e finalmente ouvir. Espera o momento exato em que sua mente, e não apenas suas palavras, esteja pronta para receber. E então surge a pergunta que assombra até os mais fortes. Será que estou realmente disposto a ser transformado? Ou só quero ser aliviado? Porque há uma diferença abismal entre cura e conforto, entre libertação e fuga, entre crescimento e alívio. E o deserto não entrega o que alivia, ele entrega o que constrói. Só que para ser reconstruído, algo em você precisa ser quebrado. E esse quebrar, esse colapso interno, pode ser o maior ato de amor que Deus já realizou em sua história. Talvez você ainda esteja tentando entender por que pessoas foram arrancadas da sua vida sem explicação. Por que portas que pareciam certas se fecharam na hora exata em que você mais precisava que se abrissem. Por que a ajuda que você esperava nunca chegou. Mas e se eu te dissesse que foi Deus que fechou tudo isso? De propósito. Que Ele precisava que você experimentasse a escassez externa para que, finalmente, acessasse a abundância interna. Porque enquanto você se apoia em muletas emocionais, a fé não se firma. Enquanto você depende de aplausos, a identidade se perde. E o deserto é o único lugar onde as falsas dependências morrem sufocadas pela realidade. Há uma dor silenciosa que só o deserto ativa. A dor de olhar para dentro e não reconhecer mais quem você é. A dor de lembrar quem você foi e não conseguir mais voltar. A dor de já não ser o mesmo e ainda não saber no que vai se tornar. Esse espaço intermediário, esse entre, é onde muitos desistem, mas é também onde poucos despertam. Napoleon Hill dizia que todo homem verdadeiramente grande passou por um período de crise onde precisou redefinir suas crenças, seus pensamentos e sua visão de mundo. O deserto é essa encruzilhada. Ou você se reconstrói, ou repete o ciclo. E os ciclos? Você já reparou neles? Como você volta para os mesmos lugares com rostos diferentes? Como as mesmas dores se disfarçam de novas situações. Como as mesmas falhas continuam aparecendo, mesmo quando tudo parecia resolvido. Isso não é coincidência. Isso é padrão mental não quebrado. É fé ainda presa em antigas convicções. E Deus, sendo mestre dos começos, te trouxe ao deserto para encerrar o que você insistia em carregar. Não há multiplicação sem ruptura. E não há ruptura sem dor. Mas a dor do deserto não é punição, é purificação. Há uma diferença entre saber e viver, entre conhecer a palavra e encarnar a transformação que ela exige. E o deserto não te deixa mais apenas assistir. Ele te obriga a mergulhar. Você começa a perceber que a fé não é um amuleto. É uma força que só se ativa quando tudo o mais se esvai, quando não há ninguém para culpar, nem lugar para fugir. É quando tudo falha que você descobre se sua fé era raiz ou apenas verniz. E ali, nesse chão seco e quente, você é convidado a decidir. Continuar sobrevivendo com as velhas estruturas, ou morrer para renascer. E nesse ponto, quase sem perceber, algo dentro de você começa a ceder. As resistências enfraquecem, as máscaras pesam, o orgulho murcha. E você sente, mesmo sem compreender, que Deus não quer te destruir, Ele quer te revelar. Quer mostrar que a multiplicação que você tanto pede não é um milagre fora, mas uma reconfiguração dentro. E que, talvez, tudo o que você pensava ser perda tenha sido libertação.
O verdadeiro milagre não é quando Deus muda a situação, é quando Ele muda você, de dentro para fora, irrevogavelmente. Você já sentiu que está preso num labirinto onde cada saída parece uma ilusão? Que por mais que tente, o caminho certo permanece oculto, invisível, como se Deus brincasse de esconder aquilo que você mais deseja? É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que a vida é injusta, que a bênção é privilégio dos outros. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que esse labirinto não é punição. É a forma mais sutil de Deus garantir que você não avance sem estar pronto. Porque avanço prematuro é queda certa. O deserto, com seu silêncio cortante, é o guardião da sua maturidade espiritual. A verdade é que o que você chama de fracasso pode ser o melhor professor que já teve. Quantas lições foram escondidas atrás de portas fechadas? Quantas respostas vieram disfarçadas de provações? Napoleon Hill nos ensinou que o sucesso começa na mente, mas a mente só se molda verdadeiramente quando confrontada com suas sombras. E o deserto é a sala escura onde você encontra esses fantasmas. Lá, o medo é desnudo e a esperança pura. Lá, você aprende que a fé que funciona não é a que ignora a realidade, mas a que a enfrenta de frente, transformando o impossível em certeza. Você já reparou que é no vazio que o novo nasce? Naquela terra seca onde nada parecia florescer, começa o processo invisível da renovação. O deserto não é um vazio estéril. É um espaço fértil para a alma que decide plantar a coragem, a persistência e a fé inabalável. Mas para plantar, primeiro é preciso limpar. Limpar as dúvidas, as crenças limitantes, os velhos padrões que insistem em manter você preso no mesmo lugar. É um trabalho solitário, silencioso, doloroso. Mas é também o único caminho para que a multiplicação aconteça e para que Deus mostre o seu poder de transformação. Agora, permita-se sentir o desconforto de saber que talvez você precise deixar ir o que mais ama para avançar. Talvez seja um sonho, uma relação, uma identidade que te define até aqui. O deserto exige sacrifício, não como punição, mas como preparo para o extraordinário. O que se vai não é perdido, mas transformado em energia para o próximo ciclo. E é aí que a verdadeira fé se manifesta, não na garantia do que permanece, mas na confiança absoluta no que virá, mesmo que hoje tudo pareça incerto, escuro, vazio. Então, neste momento exato, a decisão que você toma pode mudar tudo, permanecer no conforto das antigas certezas, mesmo que essas te aprisionem, ou abraçar o caos do deserto, com todos seus medos e incertezas, para emergir mais forte, mais sábio, mais preparado para receber a multiplicação divina. Essa escolha não é para qualquer um. É para aqueles que entendem que a fé verdadeira não é promessa vazia, mas ação profunda, transformação visceral, renascimento constante. Está pronto para esse salto? No silêncio do deserto, onde tudo parece perdido, nasce a maior das certezas. Você não está só. A solidão que parece esmagar o peito é, na verdade, o útero onde Deus prepara sua alma para o milagre. É ali, na quietude forçada, que as vozes externas desaparecem e você finalmente escuta a voz verdadeira que sempre esteve dentro, aquela que sabe que a multiplicação é questão de tempo, não de sorte. Napoleon Hill ensinou que a fé é a ponte entre o desejo ardente e a realização inevitável. Mas essa ponte só se constrói com coragem para atravessar o deserto sem desviar o olhar. Você percebe agora que as feridas abertas pelo deserto não são cicatrizes de derrota, mas mapas de crescimento. Cada dor, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida foi, na verdade, uma ferramenta que Deus usou para esculpir a versão mais autêntica e forte de você. A fé que se reprograma não é a que ignora o sofrimento,
mas aqui o atravessa, sabendo que do outro lado existe uma promessa maior do que qualquer medo. É a fé que resiste à tempestade, porque já viu o sol nascer depois da noite mais escura, e é nesse despertar que a multiplicação acontece, não como mágica, mas como consequência inevitável da transformação interna. Porque Deus não entrega o fruto para quem ainda segura as sementes com dedos fechados. Ele espera até que você abra a mão, até que você confie, até que você reconheça que o deserto foi, na verdade, o solo mais fértil da sua vida. A fé, então, deixa de ser apenas crença e se torna poder. O poder de manifestar, criar e receber tudo aquilo que antes parecia inalcançável. Agora, imagine por um momento o que isso significa para você. Imagine que a crise que você vive hoje não é o fim, mas o começo da multiplicação que vai transformar toda a sua história. Que o deserto, com toda a sua aridez, é apenas a preparação para a colheita mais abundante que já viu. Você está diante da escolha de permanecer preso ao passado ou abraçar essa nova visão, sabendo que a fé que verdadeiramente recebe é aquela que se renova a cada desafio, a cada queda, a cada recomeço. Se essa mensagem está chegando até você, é porque a transformação já começou, mesmo que ainda não consiga vê-la por completo. Permaneça firme, mantenha o foco e saiba que todo deserto tem seu oásis e que Deus, no silêncio e na solidão, está multiplicando aquilo que seu coração mais deseja. No silêncio do deserto, onde a terra parece não guardar vida, nasce a semente invisível da transformação. Aquilo que parecia fim se revela começo, e o vazio que assusta é, na verdade, a morada das possibilidades infinitas. Você já sentiu essa força silenciosa, esse chamado sutil que pulsa sob a aridez? É o convite da vida para que você veja o invisível, ouça o inaudível e sinta o intangível que habita em você. Como uma miragem que se torna oásis, essa mudança está mais próxima do que imagina. Basta dar o passo que seu coração já sabe como dar. Olhe para dentro e reconheça as cicatrizes como mapas sagrados, narrativas que falam de batalhas vencidas e de um renascer constante. A transformação não é uma linha reta, mas uma dança onde luz e sombra se entrelaçam num ritmo ancestral. Aquele que atravessa o deserto não é o mesmo que dele saiu. Mudou a forma de respirar, a forma de sonhar, a forma de existir. Você está no limiar dessa metamorfose, entre o que foi e o que será. E é exatamente aí, nessa tensão, que a verdadeira vida acontece. Pergunte-se, que fé é essa que não teme o vazio, mas o abraça? Que coragem é essa que não foge do silêncio, mas o escuta atentamente? Existe um poder imenso em aceitar o desconforto como parte do processo, porque só no desabrigo da certeza surge o nascimento da nova convicção. Você está sendo chamado para um encontro consigo mesmo, onde as máscaras caem e a essência se revela, nua e potente, pronta para florescer. E essa não é uma jornada solitária, mas um caminho compartilhado com aqueles que ousam buscar o invisível. Deixe que a metáfora do deserto ressoe em você como um cântico antigo, uma melodia que atravessa o tempo e desperta aquilo que estava adormecido. Cada grão de areia, cada vento que açoita é parte da sinfonia da vida, que compõe a história única que só você pode contar. E quando o oásis finalmente surgir, não será apenas um lugar no mundo, mas um estado interior. Um testemunho silencioso do poder que habita em quem não desistiu, em quem se permitiu ser quebrado para se reconstruir mais forte. Se esta palavra encontrou eco em seu coração, saiba que este momento é um portal. Um convite para continuar caminhando, aprendendo, reprogramando sua fé, ampliando sua visão e assumindo o papel de protagonista na própria história.
E se você sente que essa mensagem pode tocar outros corações sedentos por transformação, junte-se a esta comunidade. Curta, comente onde está assistindo, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se para que possamos juntos iluminar mais desertos e celebrar mais renascimentos. Porque no fim das contas, o verdadeiro milagre não é apenas a bênção recebida, mas a alma que desperta e aprende a multiplicar no silêncio do deserto. Que essa verdade te acompanhe, ressoe e floresça muito além deste instante. Afinal, a jornada só começa quando aceitamos que o deserto não é lugar de fim, mas de eternos recomeços.